Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês do texto que está em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Acompanhem comigo a leitura do texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, esta é a primeira das 7 cartas endereçadas às igrejas que estavam localizadas na província da Ásia Menor. Igrejas históricas e reais, que existiram no final do primeiro século da era cristã. Obviamente, existiam outras igrejas, mas aprove a Deus se dirigir a estas igrejas com uma mensagem que serviria para todos nós, para todas as igrejas ao longo de toda a história da igreja cristã. A carta começa da seguinte forma: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O Senhor Jesus, ele se dirige à igreja, mas ele se reporta primeiro ao anjo da igreja. Esse deveria ter a incumbência de encaminhar a mensagem do Senhor à igreja. A palavra traduzida para anjo, angelos, no grego, significa mensageiro, ou seja, não especificamente um ser espiritual e invisível, mas o portador da mensagem de Deus, neste caso, o pastor da igreja, o representante da igreja. Este teria a incumbência de transmitir a mensagem da carta à congregação. Jesus começa dizendo o seguinte: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Repare que aqui ele não é apenas o que tem em suas mãos as 7 estrelas, ou seja, os pastores, mas é aquele que conserva os pastores em suas mãos, ou seja, é aquele que guarda, é aquele que mantém de pé, é aquele que também mantém o seu testemunho diante da igreja, a sua palavra. E ele está no meio da igreja, ou seja, Jesus está presente na igreja. Ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. O Senhor Jesus, primeiro, ele louva a igreja por algumas qualidades que esta igreja possuía. Era uma igreja que era ativa, uma igreja que trabalhava, que perseverava e, especialmente, era uma igreja que não suportava os homens maus, ou seja, ela não suportava o pecado, uma igreja que exercia disciplina, que não permitia ser contaminada com a presença de pessoas que não andavam de forma condizente com a verdade. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, ou seja, naquela época, muitos falsos apóstolos se infiltravam nas igrejas, e essa igreja, a igreja de Éfeso, ela desmascarava publicamente esses falsos apóstolos, provando o seu engano, a sua hipocrisia e a sua mentira. Não permitia que esses falsos apóstolos
continuassem divulgando e propagando as suas mentiras no seio da igreja. Eles eram desmascarados. Era uma igreja que perseverava, suportava provas por causa do nome de Jesus e não se cansava, não se deixava esmorecer, não desistia. Todavia, apesar de todo o seu labor, o Senhor tinha uma coisa séria contra esta igreja. O versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro fervor que aquela igreja possuía ao conhecer a Cristo, ao começar a sua jornada, havia se esfriado, havia acabado. Muitos comentaristas, eles concordam que isso aconteceu por causa da insistência em ter que continuamente repreender o erro, conter o pecado, constantemente falsos apóstolos tentavam penetrar na igreja, a igreja se via obrigado a combater esses falsos apóstolos e com isso o coração dos irmãos daquela igreja foi endurecendo e ela abandonou o primeiro amor. Talvez já trabalhasse não com aquele amor, com aquele ardor inicial, mas de uma forma mecânica, e isso não agradava a Deus. Deus repreende aquela igreja por ter abandonado o primeiro amor. Meus irmãos, conforme o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, se não fosse por amor, nada disso adiantaria, nenhum dom, nenhuma obra, se não for fundamentada no amor de Deus, para a glória de Deus, terá algum proveito. E a igreja em Éfeso deixou que este amor se esvaziasse, se esfriasse, e embora ainda perseverasse em labor e trabalho, embora continuasse ainda repreendendo o mal, talvez o seu coração endureceu e a igreja estava se afastando desse amor. O Senhor adverte dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Há um convite ao arrependimento. Cristo convida aquela igreja a retornar ao primeiro amor, retornar às primeiras obras, a fazer as coisas com aquele ímpeto, aquela paixão, aquele amor pelo Senhor, aquele desejo de que Deus fosse glorificado. Embora, veja bem, o problema daquela igreja não fosse repreender o mal, eles estavam certos em repreender o mal, eles estavam certos em desmascarar os falsos apóstolos, eles estavam certos em ter o labor e a perseverança, tudo isso, em rejeitar o pecado. Porém, a questão é que o coração deles havia endurecido por causa das iniquidades, talvez, por causa da insistência do pecado. Eles permitiram que o coração estivesse endurecido e isso desagradou a Deus. E há um juízo aqui que Deus diz a eles no versículo 5, dizendo que retiraria do lugar deles o candeeiro, ou seja, aquela igreja deixaria de existir por ter deixado o primeiro amor. Isso era um juízo muito duro, aquela igreja não existiria mais. Uma igreja que abandona o primeiro amor é uma igreja fadada a desaparecer. No versículo 6, Cristo ainda faz uma ressalva: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, os nicolaítas, eles tentavam afirmar e ensinar que os cristãos poderiam participar dos sacrifícios pagãos e das festas pagãs. Porém, eles foram rechaçados de forma veemente pela igreja de Éfeso. E Deus elogia a igreja por ter feito isso. Logo, podemos ver claramente que o problema da igreja não era condenar o mal, repreender o mal e conter o mal. Não era esse o problema. O problema é que eles permitiram que o coração deles endurecesse. Era uma igreja que estava endurecida, portanto, tinha se afastado daquele ardor inicial. Há uma promessa para o vencedor no final da carta. Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor? Conforme 1 João capítulo 5, versículo 5, é aquele que crê em Jesus Cristo.
O vencedor é aquele que teve os seus olhos abertos e os seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. É esse que tem o direito à árvore da vida, é a ele que é prometido a vida eterna. Deus faz o convite para que aquela igreja retorne ao primeiro amor. E o que nós podemos aprender? Primeiro, como igreja, devemos ter cuidado para não nos afastarmos do ardor inicial, do amor que impulsiona todas as obras que a igreja faz, do amor que nos leva a glorificar a Deus. Segundo, como crentes, individualmente, precisamos analisar a nossa vida sempre e pensar e ver como está o nosso ardor espiritual, como está o nosso amor pelo Senhor e vigiar para que o nosso coração não endureça ao ponto de nos afastarmos do primeiro amor. Devemos lembrar onde caímos, nos arrependermos e voltarmos a praticar as primeiras obras. Que Deus abençoe a nossa vida, que você tenha um bom dia e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir, Senhor, que venha sondar os nossos corações, que venha nos levar a uma vida intensa de amor, que o Senhor, ó Deus, nos leve a praticar as primeiras obras como no início. Perdoa se o nosso coração tem endurecido diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades. Ó Senhor, enche-nos da tua graça, enche-nos do poder do teu Espírito, capacita-nos, Senhor, a amar, a glorificar o teu nome a cada dia, a cada instante, que nós possamos ser instrumentos também para que este amor seja, Senhor, da glória visto em nossa comunidade local. Te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, curtam o nosso canal, compartilhem e que Deus abençoe os irmãos.